Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Paleta Histórica. No episódio de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o cubismo, o que é esse movimento, quais são suas principais influências, as suas características e as suas principais obras também. Bom, o cubismo ele está indissociável do nome do pintor Pablo Picasso, que teve um papel fundamental nesse movimento. No entanto, as suas influências remetem para as grandes mudanças que estavam acontecendo no século XX. Agora, o mundo passava a assistir o surgimento do cinema, do avião, do automóvel, e tudo isso fazia construir uma nova realidade na mente daquelas pessoas. Neste mundo que mudava rapidamente, os marginalizados estavam cada vez mais expostos e Pablo Picasso estava atento a essa realidade, ou seja, ele prestava atenção aos mendigos, às prostitutas, aos cegos, aos pobres e ele vai retratar isso nas suas obras. Ou seja, o cubismo, apesar de parecer difícil de compreender numa primeira vista, ele tenta capturar justamente isso, essas novas realidades que eram fragmentadas, a nova realidade moderna. Bom, o cubismo, além de contar com Pablo Picasso, teve também importantes contribuições de Georges Braque. E assim, esses dois pintores vão trabalhar juntos e construir esse movimento que nós conhecemos por cubismo. Ao contrário do fauvismo, que vai dar uma grande importância à cor e ao monocromático, o cubismo vai ter aqui um outro tipo de estudo. Vai ser uma investigação muito mais analítica, do volume, da matemática, da física e vão se inspirar muito nas obras de Cézanne, que também já evidenciava alguma geometria. A principal ideia do cubismo era representar vários fragmentos de um objeto ao mesmo tempo, ou seja, esse objeto podia ser observado de várias formas porque ele estava completamente fragmentado. Isso fazia com que o espectador tivesse que se reorganizar mentalmente para que ele pudesse compreender aquela obra, ou seja, isso implicava uma relação que era estabelecida entre o pintor e o espectador, por causa dessa reorganização mental que o público tinha que fazer para que fosse possível compreender aquela obra que estava totalmente fragmentada. O ponto de partida do cubismo foi o estudo do volume. No Renascimento, o volume era obtido, por exemplo, através da mistura do claro e do escuro, mas não era mais isso que eles queriam fazer com o cubismo. Na verdade, o volume era conseguido através de um desenho colorido ou das projeções daquela mesma figura. É a partir desse estudo do volume que os pintores conseguem fazer com que um mesmo objeto conseguisse ser visto de vários ângulos, de perfil, de lado, por cima. Só que essa construção do objeto em vários ângulos fazia com que muitas vezes se perdesse a percepção total daquela figura. E assim os cubistas tiveram necessidade de trazer de volta um elemento visível. Foi assim que eles iniciaram as colagens. E assim eles introduzem elementos como cartões, cordas, tecidos, entre outros objetos, para que o visível se tornasse novamente presente no quadro. Bom, o nome de Pablo Picasso é totalmente indissociável do movimento cubista. Ele nasce em 1881 e o seu pai era professor de arte e ensinou-lhe o estilo realista, o que foi muito importante na sua formação. Quando ele se muda para Barcelona, ele começa a receber cada vez mais as influências francesas, então ele entra em contato, por exemplo, com nomes como Renoir, Manch, mas ele também absorvia muito da cultura espanhola. Ele era um grande conhecedor tanto da arte pré-histórica ibérica como do século de ouro espanhol, e essas influências foram fundamentais para que depois ele desenvolvesse o movimento cubista. A primeira pintura que vamos analisar são As Meninas de Avião, de 1907. O título da obra era uma brincadeira interna relacionada com um bordel na Rua de Avião, em Barcelona, e o tema do quadro é precisamente um bordel. Durante o processo, Picasso visitou o Museu do Trocadero e teve uma revelação ao ver esculturas africanas. Voltou ao estúdio e pintou partes da obra, transformando as figuras da direita com máscaras angulosas e expressivas. A primeira versão tinha um marinheiro, mas Picasso removeu a cena explícita e deixou o quadro mais enigmático. A influência de Cézanne é clara, sobretudo nos corpos angulosos e na forma fragmentada do espaço. A pintura abandona a perspectiva tradicional e apresenta um espaço achatado, feito de planos quebrados como vidro estilhaçado. Embora essa pintura pareça caótica, é resultado de um enorme número de estudos e esboços. Picasso funde referências da arte africana, da arte ibérica e da própria busca analítica de Cézanne. O impacto foi tão grande que muitos consideram As Meninas de Avião como o nascimento da arte moderna, porque redefine por completo a noção de beleza, profundidade e narrativa. A próxima pintura que vamos analisar é de uma fase mais analítica de Picasso, A Fábrica em Horta de Ebro. Nessa pintura vê-se claramente como ele parte de Cézanne, mas torna tudo mais geométrico e sistemático. As casas, o pátio e até as árvores parecem construídas a partir de cilindros e planos facetados. A paleta reduzida, tons terrosos, verdes e brancos discretos, mostra como Picasso abandona a cor intensa e se concentra na estrutura. É um estudo quase arquitetônico, onde o motivo é escolhido precisamente por permitir esse tipo de decomposição. Em 1912, Picasso dá outro passo decisivo com Natureza Morta em Assento de Palha.
Essa pintura é a primeira colagem da história da arte moderna. Aqui, Picasso cola um pedaço de tecido encerado com padrão de palhinha e pinta parcialmente por cima. Ele vai fragmentar o cálice, o limão e escreve journal sobre o caule do cachimbo parece saltar da superfície. O quadro mistura o real e o pintado, obrigando-nos a perguntar o que pertence ao mundo da pintura e o que pertence ao mundo real. A moldura feita com uma corda colada reforça essa fusão entre objeto e imagem. Picasso sabia o valor desse momento, tanto que guardou a obra para si. O cubismo, portanto, ele vai surgir dessa nova realidade que emerge com o século XX. Se tratava de uma realidade fragmentada, nova, moderna, e é isso mesmo que o cubismo pretende representar. Uma realidade que pode ser vista de muitas perspectivas ao mesmo tempo. Esperamos que tenha gostado desse episódio e se quiseres conhecer mais vanguardas do século XX, clica no próximo vídeo.